A proposta de Lula em integrar a América Latina por meio de um bloco parecido com a União Europeia foi assinada em 2008, mas pouca coisa saiu do papel desde então. O nosso editor de internacional, Marcelo Favalli, está aqui para nos explicar os objetivos da chamada Unasul, né, Favalli? Boa noite. Boa noite, Lívia. Boa noite, Daniel. Boa noite especial a todo mundo que nos acompanha aí do outro lado da linha. Eu preparei aqui uma resposta em 3 etapas. Primeiro, vamos entender o que é a Unasul e que desde 2008 tem um rascunho bem feito, assinado a participação, e é um projeto de integração dos 12 países que compõem o Cone Sul, América do Sul. Eu destaquei aqui a exceção, que é a Guiana Francesa. Então são 12 países e 13 territórios. A Guiana Francesa, na verdade, é uma administração ultramarítima da França. Então não faz parte da Unasul, porque seria como colocar a França dentro desse conglomerado. Quero que vocês prestem atenção num número, porque daqui a pouco eu vou voltar nele. Todo este bloco aqui, estes países pintados de azul, representam 5,3% do PIB mundial. Eu sei, concordo com você, não é lá muita coisa. Mas vai fazer diferença quando eu colocar esse número em outro prato da balança. Aqui a próxima tela é o seguinte: o que se propõe ali em linhas gerais o governo Lula para a reativação, então ampliação, continuar o trilho da Unasul? Primeiro, integrar os bancos de desenvolvimento. O que a gente conhece é o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social do Brasil. Mas tem outros, a exemplo do CAF, que é uma organização entre países latinos, caribenhos e da Península Ibérica. Aqui no CAF ainda estão envolvidos Espanha e Portugal. E tem como objetivo, por exemplo, fomentar a infraestrutura na América Latina e Caribe, trazendo dinheiro da Península Ibérica, por exemplo. E o Fomplata, que também é um banco com participação tanto de governos como da iniciativa privada, dos chamados países banhados pela Bacia do Prata. Aí eu estou falando de Bolívia, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, só para citar alguns. E daqui do outro lado, o que o presidente Lula também comentou é a intenção de uma moeda comum, comércio e energia. Atenção, moeda comum não significa que todos esses países venham a usar uma moeda única, como é o euro. Não é nada disso. Essa aqui é uma estratégia para pular uma etapa burocrática da negociação entre países. Em vez de estarem envolvidos reais, pesos de outros países, por exemplo, usar uma medida única que pula uma etapa desse processo, diminui custo e acelera o processo. Essa é a teoria. Na prática, tem um entrave, porque aí fornecedores, empresas privadas que fazem parte desses países, a exemplo da relação muito tênue entre Brasil e Argentina, que é unificada pela indústria automobilística, por exemplo, a pergunta é: fornecedores, empresas privadas vão querer receber em algo que não seja em reais, em pesos e principalmente em dólar, que na maioria dos contratos é esta moeda usada? Então, na teoria funciona, mas na prática é bem complicado que isso seja colocado a posto. O comércio, também não estamos falando de uma unificação parecida com a União Europeia, mas talvez um traço parecido com o Mercosul, com facilitações entre transações dos países envolvidos. Isso sim é uma vantagem teórica que pode ser colocada na prática. E energia, que é uma questão cada vez mais pungente entre os países, mas tem uma questão das distâncias. Nós, Brasil, dividimos com o Paraguai, por exemplo, a enorme Itaipu, que abastece o Paraguai, as sobras vêm para o Brasil, mas seria muito difícil levar essa energia, por exemplo, para outros países, enquanto a Venezuela, que está aqui em cima e é a maior fonte de petróleo do mundo, consegue gerar muita eletricidade a partir de combustíveis fósseis, pode abastecer o norte do Brasil, por exemplo, mas seria muito difícil levar essa transmissão para outros países do sul. É uma pauta importante, mas tem uma questão logística complicada e também tem a questão do combustível fóssil na Venezuela, que é muito importante. O PIB do país gira em torno do petróleo, mas se torna uma pauta cada vez menos interessante nas discussões de combate ao aquecimento global e preservação ambiental. E para a gente encerrar, eu venho aqui. Olha o papel do Brasil dentro da Unasul. Nós, brasileiros, representamos mais da metade de todo o PIB da região, contando absolutamente todos os países. De novo, eu só excluí a Guiana Francesa. Então, voltando àquele primeiro número,
que a região representa apenas 5,3% do PIB do mundo, é pouco num impacto global, mas o Brasil já sai numa posição de vantagem de líder natural de uma região inteira por ser o maior território, a maior população, a maior influência política e, obviamente, o maior PIB. Está aqui as razões, então, porque o presidente Lula quis colocar a bola em campo de novo da Unasul, algo que já foi discutido há mais de 10 anos. Nós tivemos algumas lideranças que já se posicionaram de forma contrária a essa possibilidade. Vamos acompanhar os desdobramentos aí dessa questão que você muito bem colocou para a gente, viu? Marcelo Favalli, obrigada, boa noite. Boa noite, Favalli.